Quero chamar para compor a mesa o nosso palestrante de hoje, o Dr. Wagner Cavalcante dos Santos. Quero chamar também para compor a nossa mesa o Dr. Mauro Otávio Nassif. Bom, a palestra de hoje, senhores, é sobre a atuação do advogado no Tribunal do Júri. É uma palestra do Departamento de Cultura e Eventos aqui da OAB de São Paulo, que tem como diretor o Dr. Humberto Luiz Borges Dulso. O nosso palestrante, o Dr. Wagner Cavalcante dos Santos, ele é advogado criminalista, pós-graduando em Direito Penal e Processo Penal pela PUC de São Paulo. Ele é também pós-graduado em Docência no Ensino Superior pela FMU. Ele é vice-presidente da Comissão de Fiscalização do Exercício Ilegal da Advocacia. Ele é também secretário-geral da Comissão de Segurança Pública, aqui da OAB. Ele é também instrutor e assessor da 6ª turma disciplinar do Tribunal de Ética e Disciplina, também da OAB. Ele é coordenador de Direito Penal, Processo Penal e Criminologia da Comissão do Acadêmico de Direito, também da OAB, e palestrante aqui do Departamento de Cultura e Eventos da OAB. E também ele é defensor dativo do 3º Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo. Eu passo então já a palavra ao Dr. Wagner para que ele possa proferir a sua palestra. A ideia de hoje foi, me ligaram para pedir um tema, para falar um pouco com vocês. Eu escolhi esse tema a quem tomei gosto, a quem há muito tempo tenho estudado, tenho procurado praticar, me aperfeiçoar, que é a atuação do tribunal, principalmente o papel do advogado no tribunal do júri. Antes de fazer meu primeiro júri, como eu falei inicialmente, eu fiz alguns cursos, fiz o ministrado pela ABS, fiz do professor Romualdo, aqui na Pedecrim, fiz um que foi ofertado aqui nessa casa, e principalmente assisti muitos júris antes de fazer o primeiro. Porque, assim, aqueles que forem atuar, aqueles que forem advogados, já pretendam atuar no tribunal do júri, têm essas precauções antes de assumir a defesa no plenário do júri. Dizem que o advogado que nunca atuou no tribunal do júri é um ser humano que nunca amou, né? Eu não vou falar isso porque eu sou, além de criminalista, gosto da tribuna do júri, mas tenho certeza que é uma experiência, um destaque excepcional ao advogado para aqueles que desejam militar no tribunal do júri. Bom, iniciando a palestra, está aqui um pouco das coisas que eu faço na OAB, né? Vocês já puderam ver. Procuro trazer hoje, o que já a gente vai abordar então? A previsão legal e os crimes que são submetidos ao tribunal do júri, as fases do procedimento dos processos de competência do tribunal do júri, vocês podem ver, está no Código de Processo Penal, no artigo 406 a 497, algumas dicas que aprendi tanto atuando na defesa, como vendo outros colegas, porque ver também funciona, principalmente aquilo que der errado, né? Aquilo que dá certo você copia, aquilo que der errado você fala, nunca vou fazer isso, né? É por isso que você tem que ver. Ainda bem que foi ele que passou vergonha, não foi nós, não é isso? Muito bem. E falarei um pouco das teses defensivas mais utilizadas em plenário. Tá? A ideia hoje não é, claro, esgotar o tema, porque isso é um tema inesgotável. Falava ainda há pouco, lá atrás na entrevista, que cabe ao tribuno do júri não só dominar noções de processo penal e de penal. Precisa estudar balística, precisa estudar medicina legal, sociologia, criminologia. Precisa ter principalmente, e aí o Valdemir deve concordar comigo, aqueles que se somam a militar para os pobres no convênio da Defensoria, precisa entender um pouco do que acontece lá nos Cafundó do Judas, lá num bairro onde é dominado por algum ou por outro, né, pela milícia, por quem às vezes não tem opção e acaba, por poucas opções, escolhendo o outro lado não convencional, o lado da prática delituosa. Precisa ter conhecimento disso, porque às vezes é isso que vai fazer com que você traga algum fundamento para a sua defesa. Tá? Então precisa ter conhecimento de vida também. Tá? Muito bem, a previsão legal. E aí, fazendo menção inicialmente ao artigo 5º, 38. Aqueles que não conseguir copiar, tá? E se eventualmente eu ir adiante, calma, não me crucifiquem. Depois passa o e-mail, eu vou deixar o e-mail, eu passo para os senhores. Tá? Então não se preocupem muito em anotar.
prestem atenção à minha fala, que depois eu deixarei o e-mail, e os senhores encaminhando o e-mail, eu posso passar tranquilamente para vocês. E se vocês ganharem algum dinheiro com isso, repartam comigo, tá bem? Muito bem. Fala lá que é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei, assegurados, plenitude de defesa. Não façam confusão com a ampla defesa. Plenitude de defesa é mais que a ampla defesa e o contraditório que é assegurado a quem responde um processo crime. Então, plenitude é mais. Outro dia eu lia... Outro dia não, faz um tempinho que a ASP se cuidou para falar do príncipe do júri, que foi o Valdir Troncoso Pérez. E, num determinado júri, havia notícia de que a vítima teria sido colocada num saco. E ele fez... E esse saco foi apreendido nos autos, e aí é um cuidado que o advogado pode ter também, e eu vejo que é pouco utilizado, de às vezes utilizar os instrumentos apreendidos, as provas que são apreendidas, pedir para levar na plenária. Eu vou explicar mais à frente um momento processual adequado para os senhores fazerem isso. Mas ele falava a notícia na ASP que ele solicitou esse saco. E dava a notícia de que a vítima tinha 1,90 m, e o professor Valdir Troncoso era bem menor, bem franzino. Então ele levou o saco e na plenária ele entrou dentro do saco e comprovou que não era possível colocar uma pessoa de 1,90 m naquele saco. Pode fazer isso? Pode, deve. Plenitude da defesa, pode tudo. Claro, né, sem ofender as partes, tudo é possível na plenária do júri. Né? Isso, então, só para confundir, não confunda com a ampla defesa. Plenitude é mais. Então, no tribunal do júri, lhe é assegurado bem mais que a ampla defesa. Sigilo das votações. Não sei se todos têm noção têm conhecimento técnico como é que funciona o procedimento do júri. A missão hoje é trazer... Eu vou trazer algumas questões conceituais de como é feito desde o início do inquérito, chegar, que é a primeira fase, e até chegar à segunda fase. Os jurados, né, que é o conselho de sentença, são os 7 jurados, eles não podem exteriorizar intenção de voto. Lhe é assegurado também em quem ele votou, por isso que o voto é secreto. Né? Daí a falar sigilo das votações. Sigilo porque ele não pode divulgar, se ele divulgar é dissolvido o conselho de sentença. Sigiloso ainda porque o voto dele não vai ser divulgado. Não estará lá, fulano de tal votou ou sim, condenando ou não, negando. Tá certo? E está previsto lá na Constituição Federal, no artigo 5º, 38. Soberania dos vereditos. O que é isso? Significa dizer que o voto do jurado, juiz nenhum, desembargador nenhum, ministro nenhum, muda. O que eles podem fazer, e aí os magistrados, ou desembargadores, ou quizás se for a uma turma de Brasília, eles podem cassar a decisão. Cassar a decisão significa submeter o réu a novo julgamento. Mas jamais pode falar, olha, foi unânime? Não. Eu acho que não deveria ser unânime. Tira esse voto ou aquele voto. Isso ele não pode. Por quê? Soberania dos vereditos. Não muda. Não muda. Aqueles votos, ainda que eles não conhecem, não pode ser mudado. Eles não podem falar, olha, eu acho que eles agiram foi 4, depois eu vou explicar quando é que chega a 4 para. Vamos mudar, não, isso parece que não foi legal. Vamos mudar, deixa para 3-2, deixa para... Não pode. Tá? O voto do jurado é soberano. Tá certo? E aí a competência. Né? Aqui, diferente do que acontece lá nos Estados Unidos, em que e alguns estados têm competência para legislar, aqui só vai a júri crimes dolosos, né, consumados ou não, contra a vida. Onde eles começam? E aí a falácia do Wagner? Não, está lá, a linha D. Competência para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. Consumados ou não. Consumados ou não, porque pode ser tentado. Não é isso? Diz lá o artigo 14.2. Se por circunstância alheia à vontade do agente o crime não se consumar, tem-se como tentado. E aí tem a redução da reprimenda imposta. O mais clássico, né, que é o que grande parte dos nossos clientes nos leva ao júri, são os crimes de homicídio. Então, a partir do artigo lá 121. Tem também, como crime doloso contra a vida, o artigo 122, que é o induzimento, instigação ou auxílio a suicídio. Eu não sei se
grande maioria daqui são acadêmicos, se distinguem bem o que é um e o que é outro. O induzimento, o que é o induzimento? Ah, meu time perdeu ontem, não sei o que fazer da minha vida. Ah, se mata. São Paulo, que não vai bem, né? O amigo lá ainda me zoava, que está virando freguês do Corinthians. O que eu vou fazer para não ser zoado, né, pelos corintianos? Você induz, você incute na cabeça dele, resolva seus problemas, se mate. Então, isso é o induzimento. Instigação. Mesmo exemplo. Será que eu devo me matar? Estou pensando, você fala, isso, vá sim. São Paulo nunca mais vai ganhar do Corinthians. Ou seja, você dá lenha a um pensamento que já nasceu. O pensamento já tinha nele, você deu lenha e o fez a concretizar. Mas aí matar um São Paulino não, né? Melhor inverter o exemplo, né? Vamos lá. O auxílio corintiano que perdeu, lembra no passado, foi rebaixado para a segunda fase, e o pessoal chorou, e tinha gente que subia, queria se matar. Aí você falava, não, faz o seguinte, se enforca. Aí você vai, cede a corda, cede o banquinho, ou até, como ele é muito seu amigo, você vai lá dar um totalzinho, né? Não, se der um totalzinho, não, aí não é, você não está auxiliando, né? Você pode ser levado até homicídio, porque você ajudou diretamente. Mas você auxilia de alguma forma, ou cede a corda, tá certo? Essa é a figura do auxílio, tá bom? Se for corintiano, não tem problema nenhum, né? Não, mentira, né, gente? Claro que tem. O infanticídio está lá no artigo 123. Eu procurei não trazer o conceito, os senhores podem depois enviar o material, se der tempo para anotar, o que traz lá no bojo do artigo. Mas diz que a mãe, em estado puerperal, né, vira a matar o recém-nascido. Isso é entendido como um infanticídio. Tem também um aborto. Apesar de a gente ter essas figuras, eu vou falar um pouquinho do crime de trânsito, o que a gente mais vê levado à plenária, a julgamento, é o homicídio. Já conversei com vários promotores, a maioria tem 15, 20 anos, jamais foi levado casos de infanticídio, né? E o aborto, porque infelizmente a gente sabe que a maioria dos abortos que ocorrem, na maioria das vezes não dá sequer a margem à persecução penal, né? Essas que vão, a não ser quando vai para casa de aborto clandestino, quando der errado, aí se descobre, né? Fora isso, pouco se fica não oficial, né? Então, por isso, como não dá margem de persecução penal, a notícia, ou seja, ninguém será indiciado, ninguém será levado ao tribunal do júri. Não que não possa acontecer. O que eu disse é que na prática, tá? Na prática, o que eu tenho notado, eu particularmente nunca peguei, não sei se o doutor Mauro Otávio depois ao final pode falar, mas o que a gente vê mais sendo submetido ao julgamento são os casos de homicídio. Muito bem. E aí uma figura que não é nova são os crimes de trânsito. É o que a gente está vendo. Eu já tive casos, para você ter ideia, por exemplo, foi lá na São Bernardo. E não foi tão longe assim, não. Foi há 3 anos atrás. Era o primeiro caso do magistrado que tinha sido levado, foi um delito de trânsito. A acusação era que meu cliente e outro estava fazendo um racha, meu cliente perdeu o controle e veio a subir na calçada e atropelar um senhor que andava de bicicleta. Meu cliente não bebia, não tinha antecedentes, trabalhava, era piloto de teste da Volkswagen, mas não de velocidade, ele ficava num setor que se testava a mola, né, do veículo, tudo, foi para júri. Em júri, felizmente, a gente conseguiu desclassificar o delito. E mais à frente eu vou mostrar aos senhores o que seria a desclassificação. Mas o que a gente está vendo hoje é que toda vez em que, através dos acontecimentos, através da investigação, chega a conhecimento de que ora estava em alta velocidade, exemplo, a via suporta 60 km por hora, o sujeito estava a 165 km por hora, ou estava fazendo racha, né, ou estava embriagado, o que a gente vê é que, né, aí trazendo o conceito do dolo eventual, ou seja, são delitos naturalmente de trânsito, todos previstos lá na Lei 9.597, como crise de trânsito, mas por dolo eventual, ou seja, ele não quis o resultado, que o dolo é quando você pretende um resultado. Nasceu, né, culposo, como todo crime de trânsito é, mas, embora ele não quisesse o resultado, ele assumiu o risco de produzi-lo. Ou seja, a pessoa, quando a via permite 60 por hora, estava a 65, provavelmente ela vai cometer um acidente.
A pessoa, quando em estado de embriaguez, também conduz seu veículo em alta velocidade, embora ela não queira utilizar o veículo como instrumento, né, como um dolo para matar alguém, ela pode produzir um resultado. Racha a mesma coisa. Então, né, aí utilizando essa construção do dolo eventual que é feita não pela lei, pela doutrina, o que a gente vê através de julgados, através de jurisprudências, aliás, muitos noticiários, senhores, veem por aí, que esses casos estão sendo levados a júri. Então, nesse caso, e já adiantando um pouco, o que a gente mais vê é que a principal tese é óbvio que você não vai negar, primeiramente porque você vai ter lá veículo apreendido, vai ter o condutor do veículo. Nessa fase, o que se mais utiliza é a desclassificação. Ou seja, olha, ele é um delito culposo, ele não teve a intenção, é justamente quebrar o dolo, a intenção. Avançando. Muito bem. E aí falando sobre as fases do procedimento dos processos de competência do tribunal do júri. A doutrina chama de bifásico ou escalonado. E aí falando um pouco da primeira fase. Né? Inicia-se, invariavelmente, pelo inquérito policial. Por portaria ou pela prisão em flagrante. Está lá a partir do artigo inquérito policial, do Código de Processo Penal, artigo 4º ao 23. E aí a autoridade policial ou prisão em flagrante vai colher as informações, vai pegar as provas, vai determinar a perícia, né, várias perícias. E aí formado, ela vai, provavelmente, né, se foi flagrante ou não, vai remeter os autos ao Ministério Público. Chegado os autos ao Ministério Público, e aí, inquérito policial, fase inquisitória. Momento em que, embora a doutrina fale que é uma peça informativa, mas é o momento que não está instalado o contraditório ainda. Alguns delegados de polícia, o que a gente nota é que eles deixam até o defensor, se já está atuando, solicitar algumas diligências. Pode fazer isso? Pode, o próprio CPP autoriza. Mas, via de regra, é a fase inquisitorial, em que não está instalado ainda a ampla defesa. Mas o que a gente nota, invariavelmente, os delegados autorizam, e até para proporcionar, para falar que, eventualmente, houve cerceamento de defesa, eles autorizem que, se, claro, permitir, for interesse do réu, né, do investigado, já constituir um advogado, já solicitar algumas diligências, e aí, se tiver essa oportunidade, faça, claro. Né, cabe aí ao defensor já começar daí postular por algumas providências que vai auxiliar na sua tese, que vai auxiliar o seu cliente. Bom, aí finalizada a fase inquisitorial, os autos são remetidos ao Ministério Público, que, embora eu não tenha colocado nos slides, mas ele pode inicialmente determinar o retorno, né, a baixa dos autos para novas diligências, ou novas oitivas de testemunha, ou se ele quer que o delegado pergunte mais alguma coisa, é nesse momento. Se ele quiser solicitar, por exemplo, novas perícias, ou, eventualmente, alguma perícia não retornou, é bem comum hoje, infelizmente, em São Paulo, às vezes a gente está quase indo ao júri, o exame necroscópico, aquele exame que comprova a materialidade, que houve o óbito, não chegou no processo ainda. Já é passado quase 2 anos. Então, existem situações em que o promotor determina a devolução à delegacia, se for DHPP, se for uma distrital, para que solicite, para que reitere o pedido de laudos, ou reinquira, ou produza alguma prova, é o que a gente chama de cumprir a cota. Né? O promotor faz uma cota e o delegado cumpre essa cota. Muito bem, mas considerando que o promotor entende que é isso mesmo, que no entendimento dele está aprovada lá a materialidade, que existe um indício de autoria. Muito bem, aí ele denuncia o seu cliente. Denunciado o seu cliente, e aí o juiz, se o juiz pegar os autos e entender de que aquela denúncia, né, preenche os requisitos legais, que não é o caso de inepta, o que ele vai fazer? Ele recebe a denúncia e, neste momento, ele vai citar, né, ele vai citar o réu para que apresente a resposta à acusação. E aí começa lá a partir do procedimento do artigo 406. Ele vai citar para, em 10 dias, ele apresentar rol de testemunhas. O que a gente pode fazer? Apresentar rol de testemunha, nesse caso até 8. Ele pode pedir diligências, pode juntar documentos. Toda nessa fase. É a primeira oportunidade em que o advogado vai falar no processo judicial. Instalado contraditório, é a primeira oportunidade que o advogado vai falar. Pode arguir nulidades também. Né? De repente, existe prova de que eventual confissão foi uma confissão viciada, ou seja,
que usaram métodos não ortodoxos, né, para ele ter confessado. Então, é nesse momento, ou nulidade, alguma nulidade no processo, houve uma troca na oitiva das partes. Então, é nesse momento que deve o advogado suscitar, tá? Inclusive as nulidades. Feito isso, feita a resposta à acusação, o juiz determina que o promotor se manifeste sobre a resposta à acusação, que ele tome ciência, principalmente se houver nulidades suscitadas. Não havendo, o promotor vai falar, olha, não há nulidades, ou ele pode ou não concordar com as diligências, mas quem vai decidir se as diligências que você solicitou lá na resposta à acusação é o magistrado. Tá? Ele é quem decide se as diligências se faz sentido. Então, o que a gente pede normalmente? É comum, às vezes eu peço prontuário médico junto ao hospital que foi socorrido, justamente porque, às vezes, eu não tenho um exame de corpo de delito, eu não consigo avaliar. Isso é importante para saber, por exemplo, se não for uma vítima fatal, se é o caso de uma lesão leve ou não. De repente, uma lesão leve, isso vai ao júri, é mais fácil você pedir depois uma desclassificação para uma lesão corporal. É claro, se o sujeito tomou um tiro, e óbvio, dependendo das circunstâncias, mas se tomou um tiro no peito, ou na região da face, no rosto, fica mais difícil dependendo da circunstância. Não que dependendo, é claro, da situação, possa vir a ser agredido com um tiro, talvez, sei lá, bateu na mão e a arma disparou e foi de raspão na cabeça. Não dá para dizer, né, que ele teve a intenção de acertá-lo frontalmente e ter com isso o resultado morte. Mas tudo isso depende do conjunto probatório. Muito bem. E aí, feito isso, o juiz vai marcar uma audiência de instrução, debates e julgamento. Isso está previsto lá no artigo, lá no 411. Tá? E feito isso, como que acontece na audiência? Depois tivemos uma alteração na lei, em que é feito por debates. E aí eu peço a primeira atenção aos colegas. Principalmente aqueles casos, eu falava ali na entrevista, que ganham a mídia, é comum esses processos atingirem 10, 20 volumes, que tenham lá, tem DVDs, tem gravação de imagem, tem perícia, que só a perícia dá 2 volumes. Como é que você vai bem compulsar os autos, vai falar bem, vai atacar cada uma das provas em 20 minutos de debate? Então, e aí você já pode, né? A lei nasceu para dar uma celeridade, que os debates que devem ser convertidos em debates, né? Que na verdade são debates. E aí cabe aos senhores, né, falar, excelência, olha, são 10, são 15 volumes, tem um DVD e a gente às vezes vê isso, que às vezes foi juntado momento antes da audiência, às vezes você nem viu o DVD ainda, às vezes não lhe deram prazo para tomar conhecimento. Então, é nesse momento falar, excelência, olha, e justifique, porque se depois ele indeferir, né, peça para consignar em ata, porque vocês já vão causando aí, já vão ter instrumentos para eventualmente pedir uma nulidade num eventual recurso. Né? Então, a ata, o que acontece na audiência. Excelência, ela indeferiu, pode, por gentileza, então, consignar que a defesa requeriu prazo para, ao invés de memoriais, né, em debates, converter em memoriais, para que eu tenha maior tempo para compulsar os autos, para melhor defender, né, o meu assistido, o meu cliente, o réu. Ele vai consignar, se ele bater o pé, não, orais, os senhores façam, mas desde que esteja consignado. Porque eventual recurso, como disse, vocês vão colocar lá, olha, a defesa, embora tenha feito, né, os debates, ela consignou e requereu para que, diante da dificuldade, da grande quantidade de processos, da grande quantidade de provas até que talvez não tenham, né, o exemplo que eu dei, não tenham sido apreciadas, ela requereu para que fosse convertido em memoriais. Tá? E esse seria o momento. Muito bem. Aí, convencido o juiz, são 3 possibilidades de decisões dele. E aí, já voltando, falando só da primeira fase ainda, tá, pessoal? Ele pode, então, depois do inquérito, que foi para a denúncia, o promotor denunciou, o advogado fez a resposta à acusação, houve a audiência de instrução, onde foi ouvido vítima, se o crime foi tentado, não ofendido, testemunhas da defesa, da acusação, onde foram ouvidos condutores, ouvido todo mundo, cabe ao magistrado decidir. O que a gente vê
Quando o processo, e aí falando um pouco da prática, quando o processo não é volumoso, dá sim para fazer, e se tiver condições técnicas para fazer, faça o debate, porque aí os senhores fazendo, o promotor vai fazer a parte dele, os senhores a do senhor, o juiz provavelmente ele vai também decidir. Claro, se não for dia do futebol, né, do jogo, do time dele, tudo, ele vai decidir ali na hora. Tá? Podendo fazê-lo de 3 formas. Podendo pronunciar, vai fazer uma sentença de impronúncia, né, decisão, podendo impronunciar o seu cliente, no artigo 414, e podendo absolver sumariamente. E aqui é difícil. Eu vi já a decisão, né, no juiz do primeiro tribunal do júri que ficou convencido de absolver sumariamente, aí o promotor recorreu, o tribunal determinou que o réu fosse, a decisão voltou e o réu, infelizmente, foi a julgamento. Então, a gente vê na prática que o juiz, na dúvida, ele pronuncia. Então, se ele não tiver certeza, ele vai pronunciar, tenho certeza disso. E, infelizmente, eu tenho um caso, por exemplo, em que a própria vítima nega que o autor teria sido, que o réu teria sido o autor, foram facadas, delegou isso a terceiras pessoas, e ainda assim, meu cliente está preso, está respondendo preso, porque infelizmente tinha antecedentes. Vejam só, a vítima foi lá na frente do juiz e falou, olha, não foi ele, não foi meu irmão que me desferiu determinadas facadas, foi outra pessoa. Por ter, né, não se sabe se é pobre, não, mas por ter antecedente, outros delitos, o que a gente vê. E aí, infelizmente, o promotor ainda assim requereu a pronúncia dele e o juiz confirmou. A vítima falando que não foi ele, e ainda assim ele vai para a júri. Eu, pasmem, fiz, claro, impetrei um habeas corpus em razão disso, infelizmente não tive êxito, e aí eu já noto que infelizmente os antecedentes degrinem muito, e eventual dúvida em razão dos antecedentes, então acho que foi, por ser irmão, deve estar querendo tirar um ou outro. Tem um parente também, né? O irmão dele também está preso por outro crime, né? Então a família é meio problemática, enfim. Mas, vejam só, recorri, não deu certo, e vai ter o julgamento dele ainda, respondendo há quase 2 anos, né, um processo com 2 qualificadoras, e a vítima, que é irmão, não o reconhece como autor, e ainda assim ele vai a julgamento. Parece absurdo, mas infelizmente, senhores, a gente vê bastante disso. Tá? O que a gente vê na prática, e principalmente atuando no convênio da defensoria, quando infelizmente aquele que está lá como réu, respondendo a algum eventual processo, e infelizmente, durante a vida dele, já teve algum crime, principalmente crime contra a vida, já foi condenado, infelizmente, aqueles que olham, em especial o conselho de sentença, já chega, infelizmente, predisposto a condenar. O que a gente vê lá no terceiro tribunal, principalmente, os jurados chegam com 18, com 19 anos, a maioria nem quer estar lá. Porque assim, você é convocado, é obrigação sua servir como jurado, a não ser que você justifique. Olha, não posso por causa disso, disso e disso. Então, né, já uma alternativa, o doutor Mauro falava isso, se ele pedir dispensa para você, dispensa. Doutor, olha, preciso me dispense, porque, olha, eu tenho qualquer desculpa, mas se ele pedir para não ficar, não vá você aceitar. Porque aí ele vai descontar isso na votação, não tenha dúvida disso. E aí eu já falo isso, eu já tive a infelicidade, às vezes, confundindo, e aí a jurada, quando veio pedir a mim, doutor, o senhor pode me dispensar, que minha mãezinha está doente? Claro, porque aí você tem que ser legal com o jurado, né? Claro, fique tranquila. Qual é seu nome mesmo? Tive cuidado de anotar. Mas aí, conversando com o defensor, na hora que anunciou o nome dela, aceita, excelência, o promotor aceitou. Quando ela tomava assento, ela falou, eu acho que você confundiu, né? E sentou. Todo o júri dela, eu falando, ela com o braço cruzado. Felizmente, o réu foi absolvido 4-1. Quem votou contra, quem vocês acham, né? Enfim. A pronúncia. Se o juiz achar que existe prova da materialidade, ou seja, morto, tem lá exame necroscópico, se não foi vítima fatal, exame de lesão corporal, prova da existência da materialidade, ou indício suficiente da autoria, ele vai pronunciar o réu. Ele vai pronunciar
o réu, vai falar que os elementos colhidos, ele tem prova, ele está convencido da materialidade e que existe indícios suficientes de autoria. Ele será pronunciado. Em pronúncia, a gente vê pouco também, viu, gente? Diz lá o juiz, na sua decisão de impronúncia, que ele não está convencido, não tem prova da materialidade, ou ainda que não tem indícios suficientes de autoria ou de participação. Aí ele impronuncia. Impronuncia, só que aí o réu, o seu cliente, ele fica, o que a gente fala, fica com a espada de Damocles sobre a cabeça. Porque isso não é absolvição. Se em qualquer momento do processo vier prova de que, olha, agora nós... Provas novas, né? Porque provas repetidas já estão lá, já levaram ao convencimento dele. Provas novas, fala, olha, uma câmera do local filmou, realmente foi ele. Isso juntado ao processo, ele vai, com certeza, ele vai levar o cliente a júri. Tá bom? E lá no artigo 414, se vocês tiverem cuidado, lá fala exatamente isso que eu disse. Absolvição sumária. Aí é para juiz macho. Né? Para juiz que fala, não, tenho certeza, né, não foi ele. Primeiro, porque o fato não existiu. Segundo, porque esse fato que estão imputando não constitui crime. Ou ainda ele reconhece, e aí é o que a gente pede na maioria das vezes, a resistência de uma legítima defesa, ou se o fato, né, deixou de ser crime. Mas convoco os senhores, a cada um de que vê, aqueles que militam no tribunal de júri, ver se tem alguma decisão de, olha, realmente o magistrado de lá absolveu sumariamente. O que a gente vê, e eu já vi em alguns casos aí, principalmente esses que ganham, já disse que ganham a mídia, que às vezes o magistrado ousa absolver sumariamente, e aí decidindo livre com o convencimento dele. Que a gente vê que aí o promotor, né, apelando, que é o recurso que cabe, na maioria das vezes o tribunal devolve e submete o réu e futuramente o réu é submetido a julgamento pela plenária do júri. O que a gente vê também é que esses casos que ganham a mídia, existe uma preocupação do judiciário. Eu não estou sendo leviano, estou falando isso com base nos casos práticos. Às vezes, em dar uma resposta à população. Não sei se utilizam isso como política criminal, ou não sei para que não vigore aquela máxima de que quem tem grana também é processado, também é condenado pelo judiciário. Mas é o que a gente vê, que, infelizmente, casos midiáticos que ganham a mídia tendem a ter uma dificuldade maior para a defesa. Porque a defesa tem que chegar muitas vezes em plenário e desconstituir aquele conceito que os jurados, que são pessoas populares, que não necessariamente têm conhecimento técnico, vêm com aquele preconceito no júri. Eles sentam lá predispostos a condenar. Por quê? Porque, ora, alguns doutrinadores, né, e aí não falando do mal, falando com base no que a gente vê na televisão, doutrinadores como Marcelo Rezende, né, o Datena, vão lá e crucificam o cliente. E eu falo isso, às vezes eu vou cortar meu cabelo, o cabeleireiro fala, então, Wagner, você é advogado, né? Eu falei, ele já sabe que eu sou, né? Eu vi determinada coisa na televisão, aí eu vou querer questionar, falo, não, mas não é assim, não, ele fica indignado, não, mas eu vi na televisão, o Marcelo Rezende, o Datena falou que era assim. Aí você vai falar o quê? O cara tá com a tesoura na mão, ou tá fazendo seu pezinho lá? Fala, tá bom, você tem razão, é isso mesmo, né? Torcendo para que ele termine logo, para que você vá embora. É triste, mas às vezes o convencimento popular é formado dessa forma. Cabe a cada um dos senhores, a vocês que são estudiosos, às vezes contribuir, né? Falar, olha, não é porque está dando na televisão que é verdade. Às vezes muitas das opiniões, e às vezes são opiniões, formam outras opiniões, aí uma multidão, com base infundada, né? Às vezes, infelizmente, interessa mais aquele que está à frente da mídia divulgar a desgraça. Às vezes o que é certo, a verdade não interessa porque não vende, né? Deixa para o defensor aí, o Mauro Otávio Nassif, deixa ele, né, trabalhar no júri lá. Tá? Muito bem. Aí, diante daquelas eventuais decisões, né, sentença de impronúncia, ou de impronúncia, ou no caso de absolvição sumária, cabe aqueles recursos. A apelação é no caso de impronúncia ou absolvição sumária. Logo, quem fará é o promotor, não é isso? O advogado não vai ter o cliente absolvido e dizer, não, olha, melhor revendo, acho que o promotor tinha razão, eu estou equivocado. Não vai fazer, nem pode, né?
E aí uma peça mais utilizada, né? E aí o nome é bem propício, não é? Reze. Cliente pronunciado, além do recurso em sentido estrito, tem que rezar bastante, né? Ou orar para alguns. Aí você fala para o seu cliente, olha, a peça técnica eu já fiz, agora você reza, né? Reze ou ora. A previsão dela está lá no artigo 584, tá? No caso de pronúncia. E aí já chama atenção, Wagner, toda vez eu recorro, a primeira coisa que eu faço, principalmente quando o cliente está preso. No meu caso, foi meu cliente preso indevidamente, né? Meu filho outro dia perguntou, papai, você defende bandido? Eu falei, não, filho. Os clientes do papai são todos inocentes. Muito bem, divida com ele. Por quê? Hoje, o recurso em sentido estrito, seu cliente provavelmente e infelizmente vai continuar preso. Está demorando em média aí, vai 1 ano e 6 meses, dependendo, né, da turma que cair. Precisa ver se é interessante. Às vezes a tese é legítima defesa, fala para o senhor, se a tese é de legítima defesa, dificilmente o tribunal vai reconhecer. Ele vai falar que não pode tirar do conhecimento dos jurados a tese de legítima defesa, que isso tem que ser explorado em plenária, as circunstâncias. Não vá. Agora, se ele está solto, claro, utiliza os recursos. Claro, não é manejar recursos como efeito protelatório. A ideia não é essa. Mas se tem um fundamento, utilize-os. Entretanto, se o seu cliente está preso, como eu falei, divida com ele. Fala, João, né? Joãozinho, você foi pronunciado, você já sabe. Provavelmente, não sei, às vezes ele está até preso por outro crime, então assim, não compensa. Se bem que assim, se ele estiver preso por outro crime, às vezes até compensa, porque assim, você consegue tirar uma qualificadora. Mas se ele estiver preso por esse crime, divida com ele a necessidade de se recorrer e avise que provavelmente ele vai responder preso. Na maioria das vezes, ele, né, quando é um cliente contumaz, assim, quando ele vai tomar ciência da decisão, ele já coloca lá que não quer recorrer. Não, doutor, vamos que vamos, porque eu já quero sair de bonde. Né? Sair de bonde é ser transferido de um CDP, em eventual condenação, e vai para uma penitenciária. Já quero sair de bonde, que aqui não está legal, a comida está aqui, o pessoal quer me matar, a comida não está boa, o banho é gelado, eu não tenho lugar para ficar, né? É longe para minha visita. Ele divida com ele. Por quê? Senhores, é ele quem está lá, está sendo cometido da privação de liberdade. É ele que... Pior lado, o advogado criminal ele é o destinatário, ele é o depositário, na verdade, da história triste do cliente, por estudo técnico, por aconselhar, e deve aconselhar o seu cliente. Mas se o cliente decidiu a não recorrer, sugiro não recorram. Tá? Muito bem. E aí a fase legal, que é aí a parte, né, do nosso trabalho. Como eu falei para os senhores, o procedimento do júri ele é bifásico ou escalonado. Bifásico, 2 fases, escalonadas, diz a doutrina, porque é dividido em etapas, né, em escalões. A fase é chamada também a fase do artigo 422, ou seja, então considerando a sentença de pronúncia, né, transitou em julgado ou com recurso, subiu, se ainda assim confirmou, após o trânsito em julgado, volta o processo ao juiz de origem, né, aqui em São Paulo, vara do júri, comarcas pequenas, às vezes o juiz cumula outras varas com a competência do júri. Em São Paulo, não. Em São Paulo tem o Fórum de Santana, né, e tem na Barra Funda, que tem lá Santo Amaro, tem o Central, tem Pinheiros, Penha, tudo lá no Fórum da Barra Funda. E o processo veio no tribunal, se recorreu, ou vocês optaram por não recorrer, segundo, e aí, acertadamente, ouvindo o seu cliente, transitando em julgado, o processo vai ao magistrado, que vai pedir para as partes falar na fase do artigo 422. Então, quem trouxe o artigo, o código, pode dar uma abridinha, mas ele fala que cabe às partes, fazer no prazo de 5 dias, fazer requerimentos, diligências, podem enrolar testemunhas até 5, diferentemente da primeira fase. Primeira fase, lembra que eu falei? 8. Aí em plenário, 5. Tá? E aí a dica, né? As testemunhas, os senhores têm que, na peça da petição do artigo 422, arrolar em caráter de imprescindibilidades. Está lá no artigo 461. O que significa dizer? Significa dizer, excelência, eu preciso, para a defesa, ouvir determinada testemunha.
Por que disso? Se ela é intimada, ela é regularmente intimada, ela não comparece, você pode pedir a redesignação. Fala, excelência, arroleia na fase do artigo 422, com caráter de imprescindibilidade, conforme preceitua o artigo 461, ela foi intimada, entretanto, não compareceu. Com isso, existe lá o artigo 461, fala que você pode pedir a redesignação. Pode, então, fica a dica. Então, precisa escrever expressamente. Às vezes é importante também, quando os senhores pedirem na fase do 422, requerimentos de diligências, explicar o porquê que você está pedindo isso também, justificar que o magistrado pode, não que deva, mas a lei o autoriza, as provas que ele julgar que não são necessárias, ele pode indeferir. Então, quando você fizer algum pedido, justifique, põe lá, olha, eu quero o prontuário do fulano de tal, preciso, é óbvio, aí não é adiantar a tese defensiva, mas justificar por que você precisa da prova. Quero escutar testemunha, porque foi presencial, justificar, por quê? Aí, provavelmente o magistrado, depois de vista a sua petição, ele não vai indeferir as provas. Dessa fase também, você pode pedir reconstituição. Às vezes não acontece na primeira fase, principalmente quem atua na defensoria, muitas vezes inicia a nossa fase aqui, no 422. Já foi toda a primeira fase, e aí o colega que atuou lá na primeira fase, ele não tinha, não por aptidão técnica, mas para atuar no júri pela defensoria, você precisa comprovar 5 atuações e se inscrever como tribuno do júri, também. De repente ele não tinha, ou ele saiu, de repente era um cliente, era um advogado constituído, particular, que por N razões, falou, não vou fazer o júri. Eu já tive caso, por exemplo, que um defensor dativo disse, eu não vou ele foi nomeado para fazer a plenária, e a partir do 422, e ele escreveu, não deveria, e aí não vou dizer o nome dele, mas ele escreveu, olha, não farei a defesa de fulano de tal, porque, além de ostentar vários antecedentes, como crise dolosa contra a vida, tem também estupro. Falei, pronto, já vou entrar com o cliente condenado. Imagina só, se o promotor não vai falar, nem o advogado nomeado quis fazer a defesa dele. E falou isso. Eu adivinhava. Então, o advogado poderia ter saído sem falar nada, porque nosso Código de Ética prevê que a gente não precisa justificar. Tinha razões, não precisa explicitar lá. Mais que explicitar, prejudicar o assistido, infelizmente. Como eu disse, a gente, na maioria das vezes, a gente entra na defensoria nessa segunda fase, e como não teve, na primeira fase lá, não teve a reconstituição, você pode fundamentar e dizer que é muito importante isso para a sua defesa. Na 99,99, o juiz vai indeferir, porque às vezes já chega lá, já está com 10 anos, ele fala que não se mostra necessário. Mas aí é um indeferimento que depois vocês podem justificar, e aí eventual recurso, falar, olha, eu pedi determinada prova, me foi cerceada, essa possibilidade de prova, o que o professor Romualdo fala de a poupança, é uma poupança que você vai criando para depois que fizer um recurso, alegar em preliminar. Muito bem. E aí, seguindo, a partir do 432, vocês fazem o 422, o juiz vai deferir e vai determinar as providências. Feito isso, vai rolar as testemunhas. Feito isso, a partir do 432, tem o sorteio dos jurados para o dia do julgamento. Como é que diz a lei hoje, a partir da lei 11.698 de 2008? Existe, o juiz vai determinar um dia, vai lá membros da defensoria, membros da OAB, o juiz ele sorteia para o julgamento 25 jurados. Ele tem que chamar, então, ele tem que convocar 25, tem que estar presente para instalar a sessão ao menos 15, para fazer o sorteio. Só que a gente vê, e a prática mostra muito, é que às vezes não vai os 15, e não deveria instalar se não tem pelo menos 15 daqueles 25. Tem jurado que quer pegar o emprestado. Olha, quem não foi chamado, fica aí que vocês vão emprestado para outra plenária. Eu já vi, infelizmente, vários recursos motivados com isso. Infelizmente, as decisões que a gente vê, não sei se o professor depois tem alguma, fala que não, que isso é corriqueiro, que não tem problema nenhum.
Às vezes, por exemplo, o primeiro tribunal tem plenárias 6, 7, 8, 9. Falo, não, ele está servindo um tribunal. A divisão em plenárias é mero só para dividir, para ter julgamento, que não tem irregularidade nenhuma pegar jurado emprestado. Jurado emprestado significa dizer que aquele jurado que não foi convocado para um júri, não foi chamado, ele vai para lá, para outro júri, para servir como jurado. É isso. Eu já vi, não só eu, mas como vários colegas assim, surgiram contra isso, mas, infelizmente, o que a gente vê em decisões é que o tribunal tem reconhecido, reiteradamente, como prática corriqueira, que não tem problema nenhum. E aí, voltando a falar do tribunal, que hoje eu vou mudar, mas o terceiro tribunal, a gente vê jurado 18 anos, 19 anos, e júri, você não precisa, de fato, ter conhecimento técnico, mas precisa, no mínimo, ter uma vivência de vida. Você vai estar falando da vida de um semelhante seu, né, por algum motivo. Todo aquele que tira a vida de alguém tem um motivo. Ou um motivo que, no consentimento de cada um, seja um fato relevante ou não. Mas todo mundo tem um motivo para fazê-lo. Tanto é que a própria lei, em alguns casos, autoriza você a tirar a vida de outro, por exemplo, a legítima defesa, não é? Considera, lá no artigo 25, considera legítima defesa, quem usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão atual e iminente. Ou seja, você, para salvar a sua vida, tirou a vida de uma terceira pessoa. Então, não basta você achar, olha, tirou a vida, tem que ser condenado. O computador não faz isso. Essa conta não é para ser feita em computador. Você precisa de um ser humano para avaliar se aquela conduta é desprezível, se é justificado, se foi justificável. E, às vezes, nós que atuamos no Tribunal do Júri, temos que conversar com nossos clientes, porque às vezes ele entra no sistema penitenciário, ele chega com uma cabeça. E ficando lá, ele admite uma outra postura. Ele sai com a postura de negar tudo. Né? Nega, nega, nega. Às vezes tem uma testemunha presencial do lado dele que viu ele desferir, seja arma branca, facadas, ou disparo de arma de fogo, que viu. Mas ele vai lá e ele nega. Outro dia eu tive cuidado de perguntar da defensoria também, por que ele negava, né? Ele tinha matado a companheira dele por ciúmes, e tinham vítimas oculares que viam, e ele falou, doutor, o senhor vai acabar esse júri aqui, o senhor vai para casa, né? O senhor provavelmente vai ter outro processo para fazer, eu poderia até, como o senhor está pretendendo, eu falar que realmente fui eu, para tentar diminuir a pena. Mas, doutor, eu sou mais ficar 30 anos no sistema penitenciário negando do que falar que fui eu e ficar lá 14, 15, porque quando eu chegar lá, não vai ter ninguém para segurar minha bronca. Quando eu falar lá na cadeia que eu matei minha esposa, a primeira coisa que eles vão fazer é me matar, doutor. Então, eu prefiro ficar 20, 30 anos lá. Aí depois eu comecei a prestar atenção, é verdade. Casos, infelizmente, em que o acusado matou companheira, matou criança, principalmente, a tendência deles e aí já corrompido, né? Porque, infelizmente, o poder público ele não vai oferecer segurança para ele. Né? Não vai. Eu não estou dizendo que fez um determinado delito, vai para a câmara de gás, joga uma pá de cal, não. Mas ele, como ser humano, precisa ter, no mínimo, as condições para ser tratado como tal. Merece ser condenado? Mereceu. Mas merece ser jogado às traças para virar mulherzinha, para que tirem a vida dele, para que o torturem? Não. Se fosse assim, não precisaria processo. Né? Se fosse assim, não precisaria processo. E aí, falando propriamente dos sorteios dos jurados, falando um pouco de instrução, e aí o juiz vai marcar, depois do jurado, ele vai marcar o dia do julgamento. Né? O dia que você vai avisar o réu para começar o reze. Não serviu, né? As orações não serviram, será o dia do julgamento, ele vai ter que fazer de outro jeito. É o dia do julgamento. Chama instrução, debate e julgamento em plenário. Tempo. Qual que é o tempo para isso, em plenário? Quando é um réu só, acusação e defesa tem 1h30. Se mais de um réu, acrescenta de 1 hora, ou seja, terá tanto a acusação e a defesa 2h30. E se tiver 30 réus, em tese, é isso. O que a gente vê que o magistrado, para que a defesa, e acertadamente, a gente viu isso lá no caso do Carandiru, na acumulação, muitos réus, corréus, a tendência dele é dividir para quê? Imagina 30 réus
30 defensores, 2 horas e meia. Cada um vai falar quanto? Né? Não vai falar nada. Qual que é o risco? Se você não vai conseguir falar, como é que você vai defender seu cliente? Então, o que a gente vê e ouve nesse caso, no caso do Carandiru, o que a gente viu é que eles cindiram alguns julgamentos para justamente possibilitar um mínimo para que o defensor possa fazer a defesa. E fazer a defesa oral, valer das provas técnicas produzidas. Né? O advogado tem que ter tempo para isso. Né? Então, um réu só, 1 hora e meia para debates, né? Eu já coloquei embaixo, e réplica e tréplica em 1 hora. Mais de um réu, 2 horas e meia, né, para os debates, tréplica em 2 horas. Tá lá a fundamentação. Se quiserem depois buscarem ler o artigo. O que fala quando são 2 réus? 2 defensores. Porque podem 2 réus ter um defensor. Pode. Claro, se um não está acusando o outro, pode. Não pode. Se um está acusando o outro, não pode. Óbvio, né? Tem que até cindir. Entretanto, se a defesa são corréus, mas a defesa não tem essa contrariedade, um acusar o outro, pode ser 2 réus? Pode. Nesse caso, como que é feito? Se não tiver consenso entre os defensores, vai caber ao magistrado dividir o tempo. Se fala, não, doutor, olha, a lei fala que eu tenho 2 horas e meia para falar, eu, como falo breve, 2 horas é o meu tempo de fala. O senhor está chegando agora, o cliente do senhor está condenado mesmo, fala em 30 minutos. Né? Aí você fala, não concordo. Busquem o juiz presidente, fala, excelência, não está havendo um consenso, o juiz que fará? Dividirá em igual parte. Cada um terá metade para falar. Tá certo? Muito bem. E aí, corridos os debates, as teses defensivas eu deixei por último, porque, na verdade, é justamente o motivo da palestra de hoje. Tá? É a cereja do bolo, não é isso? Eu deixei por último. Então, finalizados os debates, o juiz indaga. Né? E como é que é feita? A plenária, são ouvidas testemunhas. Se tiver vítima, é ouvida a vítima. Né? Se for vítima fatal, não. Né? Lá não é mesa branca, não vai falar, olha, né? Conte-me como aconteceu. Não pode, embora já tivemos algumas notícias de carta, como é que fala? Psicografada, tem até monografia acerca disso. Né? Não cola muito não, viu, gente? Olha, eu vou falar para vocês, não cola muito não. Outro dia, eu vi do promotor Sembranelli, me falou que um colega dele era, e aí não estou falando de religião não, tá? Mas vou falar o exemplo que é bom para vocês não terem essa ideia de levar isso. Não ainda, não agora, né? É cedo para isso. Muito bem, o promotor tinha lá o grau de mediunidade dele, era espírita, e ele falou na sustentação dele que durante os trabalhos, né, como espírita, ele tinha recebido uma psicografia e de que o réu que estava sendo levado à plenária não foi o autor. Ele sustentou isso e pediu para absolvição. O que aconteceu? O juiz declarou, e aí um dos únicos casos que eu vi, né, de promotor, declarou a sociedade de indefesa. Dissolveu o conselho e representou junto ao conselho do Ministério Público. Sociedade de indefesa significa dizer que o promotor fez, né, isso. Quando o defensor também não lê o processo, o juiz vê que que o réu está indefeso, ele declara o réu indefeso, também dissolve, e o advogado também leva um belo ofício aqui para o Tribunal de Ética. E eu já vi isso acontecer, é muito feio. Estava lá no primeiro tribunal, já entrei no momento da discussão. Porque quando tem discussão, o Dr. Valdemir sabe bem disso, no tribunal do júri, para todo mundo, vai policial militar, vai promotor, vai defesa, todo mundo quer ver o bicho pegar. Muito bem. A briga era por quê? O réu estava preso, né, era caso da Defensoria Pública, estava preso lá em Mirandópolis, longe para Dedéu. Quem atua para a Defensoria, já aviso, não fica rico. Viu? Não vai dar para comprar e pagar a mensalidade da BMW, não vai. Mal vai conseguir comprar uma gravata lá na Dorinhos. Não dá, tá bom? O Armani se deixa para depois. Excelência, eu não fui me entrevistar com o cliente porque era longe. Ou seja, ele assumiu a tribuna da defesa sem sequer ter entrevistado, nem sabia quem era o réu. E aí sentou lá o réu, como é de praxe,
O juiz perguntou lá, né, o assistido, que era atendido pelo convênio da defensoria, este defensor aí é o seu advogado? Ele falou, nunca vi. Mas como assim? Ele foi nomeado para a defensoria para fazer a sua defesa? Estou vendo agora. Mas, doutor, você não falou se entrevistou com o cliente? Não, excelência. E aí, justificando, eu sou remunerado pela defensoria, você acha que eu ia lá em Mirandópolis? Imagina, não paga nem a gasolina que eu recebo aqui. Falou, doutor, mas eu poderia ter me pedido, eu concederei ao senhor quanto tempo se eu precisasse e necessitasse para se entrevistar com o seu cliente, eu daria ao senhor. Ah, doutor, mas eu já cheguei atrasado, né? Não tem... O juiz, né, infelizmente, o colega recebeu um ofício aqui para o Tribunal de Ética. Mereceu? É duro, mas mereceu. Tudo bem não ter conseguido falar com ele longe, até, embora eu tenha cuidado de falar, mas não se pode exigir isso de todos. Entretanto, quando o réu estava lá na plenária, poderia e deveria se entrevistar com o seu cliente. Pelo menos para, olha, eu vou fazer a sua defesa hoje, viu? Porque, às vezes, ele vem com a cabeça de nega, 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 às vezes ele quer inovar. Às vezes ele quer fazer, o réu que vem, ele quer fazer uma tese que nem no Matrix seria tão absurda. Você precisa falar com ele, meu amigo, isso não vai colar, né? Olha, eu estou aqui tentando fazer uma mágica para entender essa sua... Não dá. Se ele decidir, apesar de suas advertências, tudo bem, o problema é dele, né? Mas precisa ter essa conversa, precisa entender quem foi, como foi, quem é essa testemunha, se conhece, não conhece. Senão seu cliente está indefeso, né? Precisa fazer isso. Muito bem. E aí, eu estou falando como é que acontece na audiência. Ouve-se todo mundo, testemunhas, e as partes podem fazer pergunta. A gente vê, na maioria das vezes, não cabe, né? E a beleza do júri é justamente essa. Por quê? O jurado ele não vai ler o processo como compulsou os autos, a acusação, a defesa. E lá você vai poder fazer pergunta para a testemunha, para o réu ou para a eventual vítima, perguntas que o jurado vai poder ter seu próprio convencimento. Às vezes você pode pegar até contradição, pegar uma vez eventuais mentiras. Por exemplo, num júri que eu fiz lá em Carapicuíba, o Valdemir estava nesse júri. O que aconteceu? O réu foi levado ao júri sobre a qualificadora de que tinha teado gasolina na casa toda, no quarto todo, enquanto as eventuais vítimas, dormiam. E aí foi apreendido roupas. Vejam, a mulher estava dormindo. Foi apreendido calça jeans, blusa de frio de uma mulher. Em plenária, assim, o réu 3 anos preso, respondeu preso. A mulher veio pedir apoio aqui da OAB, porque advogado nenhum de lá queria fazer a defesa, porque essa vítima era funcionária de gabinete da prefeitura, o advogado não queria fazer, enfim. Trazia a narrativa, todas as vezes de que o réu jogou gasolina enquanto eles dormiam. E foi apreendido, como disse, calça, blusas e roupas de sair. Muito bem. Eu fiz a seguinte pergunta à vítima. Como a senhora costuma dormir? Ela disse, olha, eu durmo de shorts ou de camisola. Falei, muito bem. Então por que nesse dia foi apreendido calça jeans, camisa? Ou seja, estava mentindo. Gaguejou na hora de falar, o jurado percebeu. Resultado, a gente conseguiu absolver. Triste que demorou 3 anos para a verdade aparecer. Mas apareceu. Por quê? Porque no júri você pode explorar tudo. Você pode pegar, inclusive, esses detalhes. Que o papel frio, o papel aceita tudo. Está lá, o papel aceita. Mas, na verdade, você pode pegar uma contradição e o jurado pode perceber isso. Então, você pergunta de um jeito, pergunta do outro, pergunta de novo. Às vezes, o juiz, excelência, já perguntou. Você fala, não, é só para que o jurado fique gravado. Excelência, já perguntou. Não, mas é importante. Por quê? Você está lá para convencer 7 pessoas. Às vezes é um caso difícil, eles já chegam predispostos a condenar, mas vendo determinadas perguntas que chegar lá, você pode convencê-lo do contrário, justamente nessas contradições. Muito bem. Aí falando da sentença. Bom, aconteceu o julgamento, o juiz vai para a sala secreta, e aí eles respondem quesitos. Né? Não acontece como nos Estados Unidos, em que é feita a discussão, não. Justamente por causa do sigilo, lembra lá o fundamento da Constituição? É feito isso. Então, ele vai falar, o primeiro quesito será acerca da materialidade. Se no dia tal, fulano de tal,
veio a óbito em razão dos ferimentos, e descreve lá os ferimentos. Esse é o primeiro, materialidade. O segundo seria a autoria. São quesitos obrigatórios. Vai falar sobre a autoria. Vai falar se, olha, se foi fulano de tal, que é seu cliente, né? Se for o meu indevido, né, que está lá. Se foi fulano de tal, o autor dos delitos acima descritos, aí, materialidade. E aí o jurado vai julgar sim e não. Materialidade, sim e não. Autoria, terá sempre o terceiro quesito, que depois eu vou explicar onde é que ele cabe, que se o jurado absolve o acusado. Antigamente, antes da lei de 2008, eram feitas várias perguntas. Por exemplo, se era uma legítima defesa putativa, né, quando o réu acha que está em circunstâncias de legítima defesa, teria que fazer várias perguntas. Às vezes o próprio, no final, já estava todo mundo cansado. Hoje não. As teses absolutórias são feitas no terceiro quesito. Se o jurado absolve o acusado. É um quesito obrigatório, é logo o terceiro quesito. Muito bem. Aí, se eventualmente, e por infelicidade, se o cliente foi condenado, e qual que é condenado, e aí no caso da defesa, a apelação. Se foi absolvido, o Ministério Público pode apelar também. Tá? E aí o fundamento disso vocês vão buscar lá no artigo 593.3. Tá bom? Então vamos avançar. Não arrumou o microfone, né? Muito bem. Dicas importantes para o bom desempenho na atuação em plenário. Parece óbvio, né? Mas estudo dos autos. Né? A não ser que vocês aprendam por simbiose, durmam, e quando acordar já sei tudo. Se descobrir esse método, por favor, né, me digam a fonte que eu adoraria ter esse método. Mas não. Estudar, a gente até brinca, você tem que cheirar o processo. Cheirar o processo significa dizer onde está exatamente tudo. Porque lá em plenária, muitas vezes você não vai ter tempo de ficar, meu Deus, onde foi que eu vi isso? Meu Deus, onde estava aquilo? Você precisa saber onde é que está. Façam anotações, né? O Dr. Valdemir, por exemplo, põe cor diferente, canetas diferentes, faz um índice, né? Cada um tem um método para estudar. Eu sei exatamente, eu faço um resumo e sei. Olha, eu, por exemplo, testemunhas, ouviram em delegacia, às vezes mais de uma vez, no DHPP, em juízo, eu boto tudo junto. Fica mais fácil de eventual confronto. Para em plenário você falar, não, mas lá na delegacia você falou uma coisa, em plenário, quando ouvido em juízo, você fala uma coisa. Por que você está inovando? Fica mais fácil. Mas é livre, cada um tem uma metodologia para estudar. Não é porque eu faço de um jeito, que o Valdemir faz de outro, que vocês vão, né, se adequam àquela que melhor lhe convir. Estudar. E aí não é difícil a gente ver provável abuso do magistrado ou promotor de justiça. Qual o cuidado que a gente tem? Quando você vê que vai dar pau, né, que é caso midiático, e às vezes você vai ter que abandonar, porque suas prerrogativas não estão sendo, abandonar plenário, porque suas prerrogativas não estão sendo obedecidas, já faz uma solicitação no departamento de prerrogativas, falava, olha, solicito a presença de um colega, que já antevejo que eu vou ter problema. Por quê? Se você está vendo lá que não vai ter jeito, vai ter que abandonar, porque não teve jeito de ver seus direitos, principalmente suas prerrogativas obedecidas, se você abandonar a plenária, não tenha dúvida que o magistrado ele vai oficiar a OAB. Com um representante lá da prerrogativa, você vai ter prova de que, olha, embora eu tenha, sim, abandonado a plenária, embora eu tenha, sim, dado causa a eventual dissolução, portanto, eventual prejuízo, eu só fiz isso porque eu tive minhas prerrogativas violadas. E esse colega da prerrogativa, que está lá representando a OAB, ele vai fazer um relatório e vai falar exatamente isso, vai corroborar com o que aconteceu. Com isso, eventual ofício vindo da OAB, a representação, não tenho dúvida, será arquivada. Mais que isso, o relatório da OAB, se postular eventual medida contra o promotor ou contra o delegado, a própria representante, o próprio departamento de prerrogativa, às vezes toma a frente e representa o magistrado. Né? Lembra daquele caso daquela advogada que mandou a juíza estudar? Então, veio para cá, a OAB tomou providência. Não estava errada. Né? Não estou nem discutindo o que aconteceu lá, mas não estava errado, a OAB tomou providência. Então, se vocês tomarem ciência de que pode ter problema, é uma sugestão. Tá? No site da OAB, lá, entra em comissões, sei lá, prerrogativas. Tem, fora de horário, tem telefone celular, tem telefone convencional, tá? Sugiro. Como lidar com testemunhas, vítimas e réu? E aí já falei, né? Sempre entrevistar o réu. Testemunhas, é óbvio, vocês precisam saber o que a testemunha sabe. E aí, não é plantar a verdade, não é criar. Todo mundo diz,
cada um tem uma verdade. Mas não vá o advogado criar uma verdade, falar, olha, isso que você está falando, eu sei que foi isso que aconteceu, fala isso não. Fala o que eu estou falando que é melhor. É melhor para tentar absolvição. Não façam isso. Primeiro aperto que derem na testemunha, e vão perceber se ela está mentindo. Falar, olha, você se entrevistou com o seu advogado, não tenho dúvida que ela vai botar o dedo na sua cara e falar, olha, quem me mandou falar isso foi o advogado. É problema que você precisa evitar. Evitem. Então, assim, não tentem falsear a verdade, até porque só esses simples fatos, falsear a verdade, já inculca em infração ética perante nosso código de ética. Sabe? Se não está bom o processo, lida com a verdade, é melhor. Às vezes seu cliente vai ser condenado, mas você vai sair de lá sem problema nenhum. Porque o principal problema também, além disso, se você inventou uma tese, inventou uma verdade, pediu para que ele, quem viu, falasse outra coisa, porque se não der certo, o cliente vai botar a culpa em você. E aí você que cobrou o dinheiro para comprar o primeiro carro, vai ter que vender o carro e devolver o dinheiro, né? Porque ele vai falar, tá vendo? Olha, o que você pediu para eu fazer, eu fiz e não deu certo. Né? É daí que vem insatisfação de clientes. Para que fazer isso? O advogado não precisa se aliar à prática criminosa, advogado não precisa criar verdades. Né? Pode sim, deve estar ao lado do cliente, mas para ver o direito desses reservados e obedecidos. Tem que sim se somar a ele, e deve. Tá? Mas jamais para desvirtuar a verdade, jamais para criar aí circunstâncias que pode, de repente, voltar ao próprio advogado responsabilizado pessoalmente. Tá bom? Atuação em conjunto, o que seria isso? Principalmente nas primeiras plenárias, não vá sozinho, né? Porque vai dar branco. Eu lembro da minha primeira, eu queria fazer como faziam os grandes tribunos, que falavam poesias. Né? Comecei a falar da poesia, eu não lembrava nem mais o nome do juiz. Sem falar que antes, eu desejei tanto que o meu réu morresse para não fazer o júri. E eu conhecia bem o processo, tinha feito 3 cursos, conhecia bem o processo. Eu falava, Jesus, e eu perguntava para o PM, mas ele está bem? Será mesmo que ele é capaz de vir fazer julgamento? Não, doutor, vamos fazer sim. E eu rezava para a testemunha não vir, para redesignar, eu falava, não vai ter jeito, agora vou fazer. Aí fui fazer o primeiro, fui falar, esqueci tudo. Daí lembrei um velho conselho. Faça do jeito que você sabe fazer. Da forma simples. Sugiro cumprimentar é legal, mas também não vai gastar meia hora, né? Falando, se o sapo voasse, se a cobra tivesse nariz. Não, e jurado, a maioria nem quem está lá, nem quer estar lá, né? E ele não quer saber a história do júri, que foi de 1800, ele não quer saber a história da Constituição, não quer nada. Ele quer que você vá rápido, não quer estar lá, quer que você vá rápido, provavelmente ele já fala, eu comecei querendo condenar, mas o advogado é legal. Estou gostando dele. No intervalo, não falei, pulo do gato, vai com o jurado. Procura saber que time que ele torce. Tem que ser legal com o jurado, né? Tem promotor que não vai, né? Não vai tomar, não, vai tomar café, vai comer bolacha. Tem que ser legal com o promotor. Elogia o jurado. Puxa, que camisa linda, né? Olha, mas hoje, se for até tarde, tem pizza, viu? Não se preocupe. Hoje não tem nem mais lanche para defensor, viu? Leva dinheiro para comprar e torce para não fechar a lanchonete. Hoje a gente não come mais. Isso tem que ser legal, sabe por quê? Porque às vezes ele vota em você. Às vezes ele condena você. Esse júri que eu fiz lá em São Bernardo, tô com um calor desgraçado, que lá não tinha ar-condicionado. A promotora, que meus 17 gatinhos, que eu votei hoje, eu vou pedir desculpa, mas eu não vou usar beca não, tá? Todo mundo de beca, suando. Um ventilador só, virado pro promotor e pro juiz. Eu falei, de jurado suando comigo, né? Eu com a minha beca, tinha acabado de comprar lá no www.becas.com.br. Vou toda suada, né? Tem que usar beca, tem que estar de beca. Eu vou pedir desculpa, mas eu não vou usar beca não, que está muito calor. E o jurado suando, fica com raiva. Imagina, um ventilador só. Lá pro jurado, pro promotor, virado pro promotor e pro juiz. O jurado suando, advogado suando. Não usou a beca. O jurado não quer saber de gatinhos, né? E falava o nome dos gatinhos. O cara quer ir embora, né?
É lógico, causa antipatia, né? Isso ajudou, claro que ajudou. Foi determinante, não sei. Mas eu não quero ser inimigo de jurado, não. Se eu puder escolher ser amigo e ser inimigo, vou ser amigo. Vou virar corintiano se a maioria for corintiano. Vou falar isso aí mesmo, você tá certo. Se falar que, olha, desculpa, viu? Olha, não deu, mas eu tive que te escolher. Peço desculpa, tem que ser amigo, tá? Fica a dica. Muito bem, a escolha de jurados. Normalmente eu não pego jurado novo, não. Mas, infelizmente, lá no terceiro, como eu falei, muito jurado novo, ele fica com medo do réu. Se chega com medo do réu, o que você acha que vai acontecer? A gente chega a ver comentários e ele fala, mas não é perigoso ser jurado? Você acha que ele vai absolver? Aí o que você tem que fazer? Na sua fala, e é por isso que é importante você estar junto, porque você escuta uma fala dessa, na sua fala você fala, não, fiquem tranquilo, que o rapaz está arrependido. Olha, eu dormiria com ele, confio nele, e não é perigoso, ele não vai ficar sabendo do seu voto. Você tem que falar. Se você não está escutando isso, outra vez eu escutei, e aí, por fazer palestra da OAB, eu via que a jurada ficava rindo para mim, né? Aí, ao final, eu descobri porque ela ria para mim. E não era por causa dos meus olhos verdes, né? Até porque eu não tenho meus olhos verdes. Ela falou depois, olha, eu já vi uma palestra sua lá em Osasco, gostei muito, viu? Provavelmente ela não votou contra, né? Senão acho que ela falaria. Por isso que é legal estar na UAB também, fazendo palestra. Você fica conhecido. Promotor faz a média de 2 júris por semana. Então, ele acaba ficando legal. Ele fica amigo do jurado. Às vezes o promotor já deu aula pro jurado que está lá. Defensor nem sempre. Com exceção ao Dr. Nassif, que já tem uma vida. Mas eu ainda não cheguei nos meus 500 júris ainda, né? Tem que pedalar muito. Então, às vezes, ele não conhece o defensor. Então, você tem que ser legal. Ele tem que achar que o cara é legal. Não pode achar que o cara é arrogante. Porque senão, quem ganha ou perde o júri pode ser o advogado, né? Quando você for falar, não fala muito perto. Porque, de repente, você acabou de vir do almoço e vem aquele arrozinho. Imaginou? Acertar o olho do jurado é menos um voto. É menos um voto. Começou a gritar. Claro, obedecendo às técnicas de oratório, mas começou a gritar na cara do jurado, no ouvido do jurado. Toma cuidado. Toma cuidado. Então, esse cuidado na escolha. Não pego muito jovem. Se seu cliente já tem antecedentes, principalmente por furto, roubo, está lá comerciante, eu não pego comerciante, né? Porque já foi vítima de roubo. É triste, mas eles transferem, às vezes eles chegam lá querendo punir alguém. Ele já não quer estar no júri. O pneu do carro furou, pegou ônibus lotado, não ficou com o filho. É o dia das férias dele, não vai nem depois, olha, não vai descontar depois. Ele vai querer punir alguém. Quem que você acha que ele vai punir, né? Vai chegar com raiva. Então pensem bem na escolha, tá bom? E aí, sem qualquer preconceito, a gente sabe que assim, pessoas orientais tendem a ser mais matemático, ou é sim ou é não, é tudo ou nada. Matou, logo é culpado, né? Então, pensem bem, escolham determinadas profissões. Advogado, precisa ver se realmente, se o caso está para prova técnica, escolher advogado é legal, por isso que o promotor não pega, principalmente se for criminalista, não vai negar, né? Então, essas dicas é bom que os senhores tenham. Como é que você aprende isso? Perder no júri, né? Perde. Afinal, assim, a gente não perde ou ganha júri, porque ali não é uma partida de tênis, não é esporte. A gente está falando de um segundo bem mais caro do ser humano, que é a liberdade, né? Então, você tem que se empenhar, né? Não tem que ficar ali como se fosse uma disputa pessoal. Tem que tomar cuidado, quem está sendo julgado é um cliente, que se você falhar, se for arrogante, se não obedecer algumas determinadas normas ou técnicas, pode ver seu cliente condenado, tá? E aí eu falei dos cumprimentos. É legal falar, né? Porque o cara, o jurado tá lá e gosta de ser chamado. Eles falam que não, mas gosta de ser chamado de excelência. Eu tenho o hábito de chamá-lo pelo nome. Tem defensor que já entende que não é legal falar o nome, porque acha que o réu depois vai ficar mais fácil ir atrás dele. Eu trato pelo nome porque, assim, eu gosto de ser tratado pelo meu nome. E no meu sentir, eu acho que se eu chamar o cidadão pelo nome, eu estarei dando mais um respeito a ele. Quem sabe aí, né, e aí procurar mais uma afinidade.
Tá? Eu costumo chamá-los de excelência. Então, cumprimentos em breves palavras, eu falo um pouco do magistrado, se eu conheço. Né? E aí não é a hora de você falar mal. Né? Você fala mal quando ele não estiver na frente. Né? Na frente você fala que ele é legal, né? Que, embora em momentos vocês tiveram em algum desentendimento, mas que não é a regra. Promotor, você fala, olha, promotor, né? Que provavelmente, quando você vai falar do promotor, ele já sustentou, ele já falou, né? Óbvio, se ele sustentou pela defesa, você vai falar que o cara é um brilhante promotor, que serve como paradigma para aquela promotoria, né? E não fala muito também, porque normalmente quando o promotor pede absolvição, o trato é, olha, excelência, eu vou pedir pela absolvição. Então, assim, o réu não vai falar, não vai ser ouvido, dispensa todo mundo pra gente ir embora cedo, tá? Tá bom? Tá. Aí você fala 5 minutos, mas eu não deixo de agradecer o promotor. Né? Porque, de repente, você tem outro júri com ele e fala, não vou pedir absolvição, não, porque aquela vez você não me agradeceu. Tinha aluno meu sentado lá, não soube que eu era legal. Né? Então, fica a dica. Oratória, né? Tem curso sobre isso. A gente precisa tomar um cuidado, não precisa falar só retilíneo, falar baixo. A gente sabe que uma fala prolongada vai dando sono, né? Aí a pessoa vai dormindo. O jurado não pode dormir, né? Se dormir, você pode até pedir, né, a dissolução do conselho, porque ele não estava te escutando, né? Como é que ele vai julgar se ele não escutou a sua fala? Né? Então, tomem cuidado. A maioria dos juízes adverte, né, lá nas primeiras, antes da composição do conselho, para não ficar fazendo positivamente com a cabeça ou negativamente, porque pode influenciar o colega. Então ele já adverte, né, porque ele não pode exteriorizar a intenção de voto. Tá bom? Eu coloquei lá a lealdade. Lealdade, óbvio, cumprir nosso código de ética, é tratar as partes com urbanidade, mas isso não significa ser submisso. Se o promotor vem, bota o dedo na sua cara, bate na sua mesa, óbvio, né? Não sei porque o repórter me deu risada, porque normalmente é ele quem começa isso, mas cada um tem um jeito de fazer. Mas você não pode ser submisso a ponto de deixar o cliente achacoalhado. A gente já teve problemas, por exemplo, de um promotor que hoje não está no júri, aí eu posso falar o nome dele porque ficou nos autos, Maurício Antônio Ribeiro Lopes, chama o réu de vagabundo, fala que às vezes a mulher do réu está ali, fala que ela é uma prostituta, que teve filho e é ele que vai ter que pagar o salário para ela, é ele que paga o alimento, entendeu? Assim, são coisas que não precisa... O que você faz? Faz consignar em ata, né? Depois pode ser que não sirva, mas pelo menos está em ata. Não é deixar que isso aconteça, né? Porque imagine os senhores jurados vendo seu cliente sendo achacoalhado e o defensor não faz nada, ele vai achar, pois, né? O defensor é um bunda mole, né? Então não merece nem o meu voto. Às vezes parece exagero isso de eu trazer para o plano pessoal, mas é uma postura que você precisa tomar cuidado de verdade. Porque, como eu disse, às vezes o cara não quer nem saber do processo. Ele vota assim em quem está falando, se gostou, se não gostou, se pediu a dispensa e o cara não dispensou. Parece triste o que eu estou falando, mas é verdade. Tá? Infelizmente, é verdade. Vamos avançar, porque tem mais de 250 slides. É mentira, tá, gente? Esse é o último, tá? E aí, falando das principais teses utilizadas em plenário. A principal dela, negativa de autoria. É quando o réu nega a autoria. Ele não vai nem questionar se morreu ou não morreu. Fala, olha, a prática desse delito não foi cometida por mim. Né? É o nega, 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 nega. Diz alguns até que você, por exemplo, chegar na sua casa, não aqui, né? Temos pessoas cultas, não é o caso dos senhores. Mas, eventualmente, aquele colega que não veio aqui na OAB é aquele que trai a mulher dele, né? A mulher chega, fulano de tal, como você foi capaz na nossa cama? Aí você diz a ela, calma, não é isso que você está pensando, né? Tem que negar, por quê? Se você falar foi isso mesmo, pronto. O benefício da dúvida foi embora. Né? Então, mas a negativa você precisa ver também, porque às vezes cabe mais o réu falar realmente, olha, fui eu o autor, mas eu só fiz isso por causa disso ou por causa daquilo, porque você pode ir por uma tese de legítima defesa ou ainda uma causa de excluir uma qualificadora, tá?
aí seria mais abaixo. Você pode ainda, como tese, falar que foi um homicídio privilegiado, e aí você não vai negar. Foi eu, sim, vírgula. Entretanto, estava cobertado pela legítima defesa, tá? Ou por umas circunstâncias em que cometidas o fato deixaria de ser crime. Tá? Então, apesar de ser a mais utilizada, precisa sopesar se cabe ou não ser utilizada. E aí a legítima defesa, né? E eu já falei um pouquinho do conceito, e a única parte do código que eu decorei. Tá? Considera a legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente. Como eu decorei, eu falei 16 vezes. Mentira, né? Porque assim, é também uma fase bem utilizada. É uma tese defensiva bem utilizada. Só que aí você precisa ver se realmente cabe a legítima defesa, né? Se seria o caso de utilizar talvez aí o homicídio privilegiado, que seria um, né, motivo relevante. O homicídio privilegiado, o que é? Está lá no 121, parágrafo 1º. Se o réu comete o crime, repelido por compelido, motivação moral, né? Por exemplo, aquele é o caso clássico de professor de penal, se não deu, dará daquele que estuprou sua filha, aí você vai lá e comete homicídio. É legítima defesa? Da honra nem usa mais, nem seria. Né? É difícil falar de legítima defesa da honra. Entretanto, estava compelido por sentimento de valor moral. Né? Tem gente que fala, não, é exercício regular de um direito. O cara que faz mal à minha filha deve morrer. Mas tome cuidado com as teses. Né? No meu entender, caberia mais aí o privilegiado. Afastamento das qualificadoras. Então, o que você vai fazer? Na maioria das vezes, o réu é pronunciado com qualificadoras. Então, vem lá, pronunciado, artigo 121, parágrafo 2º, a inciso vem lá 1, 2, 3 ou 4, que é motivo torpe, dificultou a defesa da vítima, meio cruel. Às vezes, você tem que caminhar não pela negativa, às vezes não dá para negar, não pelo caminho da legítima defesa. Entretanto, dá para você fazer, e aí para reduzir a pena do cliente, no afastamento de determinada qualificadora. Tá? Por quê? Você vai gozar de credibilidade, falar, olha, eu vim aqui, não estou negando, eu só estou falando que, embora o réu tenha cometido, essa qualificadora que majora, são circunstâncias que majoram a pena, diferente do que quer o doutor promotor, elas não ocorreram. E aí, depois lá na quisitação, o jurado vai condenar, entretanto, na qualificadora ele vai votar não. Isso vai fazer com que o seu cliente seja, sim, condenado, entretanto, sem a condenação das qualificadoras. Né? Isso dá crédito ao advogado também. Porque imagine uma tese mirabolante, você vai negar, assim, você perdeu. Você poderia ter brigado para tirar as qualificadoras, foi brigar pela negativa de autoria, vai ser condenado com tudo. Né? Às vezes tem cliente que fala, não, mas vamos, entra naquele nega. Né? Então, tomem cuidado com isso. Desclassificação, foi aquele exemplo que eu dei em evento desclassificação, exemplo. O réu foi pronunciado por tentativa de homicídio. Você vê lá, como eu disse no começo, lesão corporal, natureza leve. Às vezes foi só um corte, já vi em júri, só um corte com a faca, que não levou nem ponto no braço, mas porque era um senhor, foi a júri por tentativa de homicídio. E lá a gente conseguiu provar que não. Embora ele não tivesse a intenção, nem se poderia ter levado evento morte. Então, ele foi sim apenado, né, foi desclassificado, e aí o próprio juiz, ele não vai mandar o juiz, né, o próprio juiz, ele pode ir aí invocando para si, ele desclassifica e já apena. Na maioria das vezes, o réu já cumpriu tanto que ele vai reconhecer o período que ele cumpriu e o cliente vai sair dali para a rua. Então, por isso que vocês precisam tomar cuidado, às vezes cabe mais a desclassificação também do que uma das teses. Também nos delitos culposos. Né? O exemplo que eu dei, dirigir embriagado, racha, excesso de velocidade, você não vai negar. Não vai também alegar legítima defesa. Você vai falar que sim, entretanto, você não teve o dolo, não existiu o dolo. Foi praticado, infelizmente, na modalidade culposa. O resultado foi produzido, mas você não teve a intenção. Nesse caso, a tese, você vai pedir a desclassificação. Tá? E tem também a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Está lá no artigo 15. Tá? O conceito está lá, mas nesse júri que eu falei aos senhores de Carapicuíba, além de os fatos era que ele tinha jogado gasolina e que ele só não conseguiu atear fogo, embora ele estivesse com isqueiro,
porque circunstâncias alheias à vontade, por isso ele foi por tentativa de homicídio. O que nós mostramos, não, porque a perícia demonstrou que o isqueiro poderia sim ser acionado de forma eficaz. Então o que nós falamos? Que embora o isqueiro tinha aptidão para botar fogo, mas ele desistiu. Embora ele não tenha jogado, né, como diz lá, a alegação de que ele teria jogado lá o combustível em todo mundo, não era tentado, né? Tinha aí o arrependimento, a desistência voluntária. E aí, nesse foi interessante, já falando da clemência. E aí a nossa tese foi de, né, desistência, né, voluntária, e aí ele responderia pelos crimes que ele praticou, ele não seria absolvido, ele responde pelos crimes que praticou. É isso que fala lá o artigo 15. Mas nós pedimos também, aí já falando da clemência, o que é a clemência? Nada mais é do que perdão. O cara pegou tuberculose, quebraram o óculos dele na cadeia, 3 anos preso. Nós pedimos a clemência. Pasmem, a pedido de clemência é a nossa tese subsidiária, que também está aí. Nosso pedido principal foi para a desistência voluntária, ele foi absolvido pela clemência. Os jurados tiveram dó porque viu que a vítima estava mentindo, como eu falei aos senhores, dó porque viram que ele desistiu e acharam que o sofrimento por ele imposto lá no sistema prisional foi tão grave de que deveria sim ser perdoado. Né? Lembra disso, Ademir? Não foi isso? E aí eu posso falar, cabe, só que assim, tem promotor que dá risada quando você vai fazer isso. Então, não vá fazer isso, por exemplo, em clientes, né, que já tenham, infelizmente, alguns antecedentes, porque eles tendem a não colar muito, a não colar essa tese de vocês. Tá? Estado de necessidade, a gente só vê mais no livro Casos Exploradores de Caverna, não é isso? Que a pessoa mata, todo mundo leu. Se não leu, vai ler. Né? Tem lá, face até júri, alegando isso, que a pessoa mata o outro para comer para não poder morrer de fome. É o melhor conceito. Eu confesso que nunca vi. Conversando com vários colegas também é de pouca aplicabilidade. E aí, já indo para o fim, a tese convergente é o famoso acordo. Né? O que é isso? O promotor vai pedir a mesma coisa que você vai pedir. Às vezes ele não pede absolvição, às vezes ele fala, doutora, não dá para negar, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou sustentar, embora o meu colega pense de forma diversa, eu vou sustentar que não o afastamento das qualificadoras, que eu não entendo que existem as qualificadoras. Às vezes está bom, às vezes dá para aceitar. Porque às vezes porque se ele, exemplo, tem 2 qualificadoras ou tem uma, e ele pede o afastamento delas, ele vai responder por homicídio simples, de 6 a 12, não é hediondo, às vezes ele está 1 ano e meio, quase 2 preso, ainda que se condenado pelo simples, ele vai sair de lá para casa, vai ostentar a condenação, mas vai para casa. E aí você divide isso com o seu cliente, fala, olha, você vai sair daqui condenado, se a gente aceitar, entretanto, você vai embora para casa. Às vezes ele não quer ser absolvido, ele já cumpriu tanto tempo lá, que tanto faz para ele ostentar a condenação ou não, mas o que ele quer é ir para casa, ele não quer voltar para o sistema prisional. Dividindo isso com ele aceitando, não vejo problema nenhum na tese convergente, o famoso também acordo. E aí já vi colega falando, não, eu fazer acordo? Ministério Público, o cara do mal, o chifrudo, nunca. Ainda que eu perca, eu vou tentar a minha tese. E toma cuidado, aí é que eu falo, para você não ver misturado com egos e não esquecer de quem está sendo julgado. Né? Por isso que é importante você dividir, e eu faço isso e tenho esse cuidado, dividir isso, qualquer decisão eu divido com o meu cliente. Porque se não der certo, ou dando certo, a decisão foi dele, ainda que partilhado comigo, mas eu discuti isso com ele. Ele não vai me poder imputar, eventualmente falar, olha, lembra que eu pedi para não ser assim, você fez, e agora, como é que eu fico, doutor? Né? Aí fica complicado para o advogado. O que é a tese subsidiária? Tese subsidiária é exatamente, você faz uma explanação na sua fala de uma tese, por exemplo, olha, eu vou aqui alegar eventualmente uma legítima defesa, mas se os senhores entenderem que não tem legítima defesa, não poderia e não existiu as qualificadoras. Tomem cuidado, que às vezes o jurado não entende. Você precisa explicar isso bem. Às vezes ele não entende, porque assim, se é um juiz, ele pode entender entre uma tese ou outra, mas para o jurado às vezes é complicado. E o promotor às vezes explora bem isso. O promotor fala, ih, tá vendo? Desespero da defesa. É a famosa, o que pegar, pegou. Tá falando tudo que pode ser. Tem que ser bem explanado isso. Também você não pode fazer tese de negativa de autoria com legítima defesa.
Vocês entendem por que não pode? Como é que você vai falar que não foi seu cliente, mas se foi, ele agiu em legítima defesa? Pronto, seu cliente está condenado. Né? Então, essas teses, a tese convergente, estudem, conversem com seus clientes se cabe ou não, e a subsidiária procure ver se realmente cabe. Nessa que nós fizemos no Carapicuíba, coube. Né? Na verdade, o Clemência que a gente achou que o jurado não ia acolher, foi o que eles acolheram. E aí vocês tem que ser bem claro, porque o juiz, quando for fazer a quesitação, ele vai falar das teses. Ele vai falar, doutor promotor, quer que vocês votem assim, porque é assim e assado. Defesa pediu assim, mas entendem também, se os senhores quiserem, pode votar pela clemência. Eles explicam. Aliás, o jurado ele pode votar do jeito que quiser, justamente porque ele não fundamenta a decisão. Ele vai colocar sim e não. Né? Então, hoje é por maioria. Então, antigamente abria todos os votos, eram 7 votos. Hoje, embora não tenham 7 votos, se atingir 4, o juiz encerra, de forma com que você não vai ficar sem saber. E aí, às vezes, eu me corroo, né, porque você não sabe se foi bem, se foi mal. Tiver 4-0, 4-2, 4-3, né, 4-1, 4-2, atingiu 4, maioria, ele encerra a votação. Até para preservar o sigilo. Né, porque ainda tem jurado que, infelizmente, teme que se dela 7-0 ou pela condenação, óbvio, pela condenação, pode trazer um temor a ele. Vai saber que eu condenei. Né? Tem jurado que sai assim. Embora a gente não tenha histórico nenhum, eu pelo menos desconheço, de que jurado tenha sido ameaçado. A gente já viu história que talvez promotor, problemas com o juiz, mas jurado, ele está lá. Né? Eu pelo menos nunca tive notícia de que jurado tenha sido ameaçado por ter condenado eventualmente o réu. Tá? E aí, devo ter falado muito já, né? Eu trouxe uma reflexão para vocês. Né? É justamente do Francisco do Carnelucci. Os advogados são sirineus da sociedade. Carregam a cruz por um outro, e essa é a nobreza deles. São os que aram o campo da justiça, mas não colhem seus frutos. Antes de finalizar, vou estar deixando aí, para quem quiser, o meu e-mail lá embaixo. Quem quiser fazer contato comigo, me adicionar no Facebook também, está lá o meu contato no Facebook. Eu só queria sair daqui e terminar minha fala, pedir desculpa primeiro pelo excesso de tempo, mas eu não podia falar só da eventuais teses defensivas sem fazer um introito das teses defensivas. Eu sei que vocês agora, principalmente aqueles acadêmicos, em momentos vocês vão desejar desistir, vão achar que o professor teve um complô, não é isso? Não sei se o professor chegar, vão querer fazer voodoo do professor, vão achar que isso não é para você, que você, ao invés de estar em casa, comendo, bebendo, não está estudando. Gente, calma, é assim mesmo. Tomem gosto. A advocacia, a faculdade que vocês vão, embora a maioria entende de forma advogado, mas vocês podem, se não morrerem de amores pela advocacia, podem ser delegados de polícia, podem ser promotores, podem ser magistrados, mas o que a gente quer de verdade é que vocês despertem amor para essa mais bela das profissões, que é a advocacia, não é?